Estamos aqui para a nossa 14ª aula do curso de Mecânica e Estatística da pós. Hoje nós vamos iniciar a discussão de um novo tipo de processo estocástico. Talvez seja o mais usado de todos esses que a gente vai ver, talvez seja o mais usado em física, certo? São as equações mestras, tá? Detalhes de exercícios, implementações de algoritmo das cadeias de Markov de tempo discreto e do algoritmo de Metrópolis eu vou passar em listas posteriores. Então, hoje realmente é um assunto novo, são as equações mestras, tá? Então, onde nós estamos? Estamos iniciando uma seção nova, que eu vou chamar aqui de equações mestras. Aqui, no destaque do nome da seção, eu preferi o singular, equação mestra, e coloquei vários termos sinônimos para que a gente possa navegar pela literatura e nos encontrarmos, tá certo? São termos usados por probabilistas em livros de processos estocásticos. Nós falamos em processos de salto, tá? E no inglês é literalmente jump processes, ou cadeias de Markov de tempo contínuo. Então, dentro daquele nosso primeiro nível de visualização do que são processos estocásticos sempre são famílias de variáveis aleatórias definidas num mesmo espaço de probabilidade, tem uma estrutura típica de dependência umas das outras, nós só estamos trabalhando nesse curso com o caso markoviano, mas a primeira coisa que nós devemos ter em mente é sobre a natureza do espaço de estados, devemos ter em mente a natureza do espaço de estados e do espaço indicial. Então, contrastando com as cadeias de Markov de tempo discreto, que nos ocuparam até a última aula, lá nós tínhamos espaço de estados discreto e tempo discreto. Agora, nós continuaremos a ter espaço de estados discretos, só que o nosso tempo, o nosso espaço de índices que rotulam as variáveis aleatórias do processo, é um espaço contínuo. Então, por isso que vem o nome literal cadeias de Markov de tempo contínuo. Ok? Em física, não é incomum pessoas falarem em equação mestra mesmo quando o tempo é discreto. Tá? Há uma certa confusão na terminologia. Agora, é importante tomar cuidado porque as técnicas matemáticas necessárias para descrever esses diferentes processos estocásticos são distintas, tá? Então, vamos lá. Motivação. Deixa eu dar uma primeira motivação. Quando nós pensamos em modelos de tempo discreto, em física, economia, biologia, onde quer que seja, nós não queremos dizer que o tempo físico efetivamente seja discreto, embora haja especulações no nível fundamental aí de teoria quântica de campos, ligações com gravidade, em que talvez o tempo físico seja efetivamente discreto. Mas não é nesse nível que a gente trabalha quando a gente postula modelos de tempo discreto. Na verdade, nós piamente trabalhamos acreditando que o tempo físico é contínuo, e quando nós criamos modelos de tempo discreto, isso quer dizer que as observações sobre o sistema ocorrerão em tempo discreto, tá bom? Só que, na verdade, tudo depende da sua resolução temporal, do quão frequentemente você pode observar a dinâmica de um processo físico, comparado com a escala de tempo característica em que você observa alterações nesse processo físico. Esse é um princípio que governa boa parte da física e nem sempre a gente deixa claro. Tá? Se nós temos uma escala de tempo de observação muito maior do que a escala de tempo em que ocorrem os processos físicos típicos, será útil nós trabalharmos com modelos de tempos... Bom, aí no caso... Se eu tenho um engrossamento da minha visão, tempo discreto, certo? Agora, quando a nossa resolução temporal é muito acurada, certo? Nós podemos e devemos trabalhar ali com processos limite. Então, qual é a motivação que eu vou fazer? Nós temos uma equação de evolução temporal típica, característica de qualquer cadeia de Markov de tempo discreto. Nós relacionamos os vetores de probabilidade, descrevem estocasticamente o estado do nosso sistema, por uma equação desta forma, quando nós nos referimos a um passo temporal. E temos aqui a nossa matriz de transição estocástica. Pois bem, só que nós podemos fazer um desenvolvimento que já fizemos em outra aula, quando nós discutimos o balanço detalhado, que é, ao invés de olharmos para a equação vetorial matricial, olhemos componente a componente. No caso aqui eu pego a iésima componente de um desses vetores.
subtraio a iésima componente do vetor de probabilidade de um instante anterior, e teve uma construção, que eu fiz numa aula anterior, que nos levava a uma expressão de balanço dessa forma. Foi daqui que eu motivei a discussão sobre balanço detalhado. Tá? Então, eu coloquei essas reticências aqui simplesmente para não repetir esse cálculo que nós já vimos. Agora, se a gente olha para essa expressão, essa é uma variação da iésima barrinha de um histograma, certo? Ora, ela sugere naturalmente que o que a gente chamou de um passo temporal, se nós sonhamos com um processo de limite de tempo contínuo, na verdade seja um único passo ΔT. Então, ó, não é exatamente uma implicação matemática, né, necessária que me leva desta linha para essa. Mas quando eu penso num processo limite, a minha evolução não é só um passo temporal, é um passo temporal ΔT, que eu gostaria que tendesse a zero. Olha só, eu peguei esses dois lados dessa equação de cima, disse que um passo temporal era ΔT, tá bom? E dividi por ΔT. E vocês sabem por quê. Porque quando a gente pensa num tempo contínuo, nós vamos querer construir derivadas, tá? Só que olha só, se eu dividir esse lado esquerdo por ΔT, depois de ter dito que um passo temporal era ΔT, eu preciso dividir o lado direito por ΔT também. E olhem como eu quis agrupar os termos. Eu juntei cada fator ΔT no denominador com a transição, a probabilidade de transição de J para I, tá bom? Esse objeto aqui, essa probabilidade, não depende de nenhum limite, e nem essa. Nós estamos sonhando com a existência de um limite para essa expressão, quando ΔT tende a zero, que vai para uma constante. Ora, nós só teremos aqui uma construção matemática bem definida se essas probabilidades de transição por unidade de tempo convergirem para um limite quando ΔT tende a zero. Então, na verdade, as nossas probabilidades de transição precisam depender de ΔT quando nós consideramos um ΔT infinitesimal. Mais do que depender, elas precisam se anular quando ΔT tende a zero, pois só assim nós vamos evitar o surgimento de uma singularidade. Tudo bem? Nós precisamos que probabilidades de transição tendam a zero quando ΔT tende a zero. Qual é a forma mais simples da gente modelar essas probabilidades de transição tendendo a zero? Vejamos. Foi essa a minha motivação. Eu afirmei aqui, expressei, já que nós precisamos que essas probabilidades de transição tendam a zero no limite, para que esses caras sejam bem comportados, nós somos obrigados a introduzir um conceito probabilístico novo, chamado taxa de probabilidade, tá bom? Pessoal, qualquer transição estocástica entre estados discretos em tempo contínuo vai depender de uma certa constante, que nós vamos chamar de a taxa de probabilidade daquela transição, daquele processo, tá bom? Ela, entre aspas, é interpretada como uma probabilidade por unidade de tempo. Por quê? Pessoal, porque a forma mais fácil de nós imaginarmos que as nossas probabilidades de transição dependerão do tempo será imaginar que elas têm uma expressão do tipo série de Taylor, uma série de potências em ΔT. Só que mais do que isso, o termo constante precisa ser zero. Porque senão, quando todas as outras potências tendessem a zero com ΔT tendendo a zero, sobraria uma probabilidade de transição não nula quando ΔT tendesse a zero. Então, na verdade, é uma expansão de Taylor em que não há termo constante. Ou seja, nós somos praticamente obrigados a dizermos que a probabilidade de que ocorra um evento num intervalo de tempo infinitesimal seja essencialmente proporcional a ΔT. Termo constante, certamente eu não posso ter. Eu poderia começar com termos de ordem quadrática? Poderia. Só que aí eu teria termos de transição que iriam para zero e não haveria transição. Eu sou obrigado a dizer que eu tenho um termo líder linear no tempo para qualquer transição muito bem definida. Tá bom? E esse tipo de pensamento, esse tipo de construção é essencial para a gente pensar adequadamente
nas equações mestras, essas cadeias de Markov de tempo contínuo, tá bom? Então, podemos entender isso como uma hipótese de trabalho, e é essencial. O que nós vamos chamar de a taxa de probabilidade com que ocorre um evento é essa constante de proporcionalidade em ΔT. Diferentes tipos de eventos, que nós caracterizaríamos empiricamente, vão ter diferentes taxas de ocorrência das suas ocorrências, desses eventos. Então, como a gente vai chamar de uma probabilidade? O produto de uma taxa por um intervalo de tempo, é por isso que a gente vai dizer que essas taxas serão probabilidades por unidade de tempo. Vejamos. É claro que o que a gente está querendo dizer aqui é que, na verdade, nós temos um processo aqui, um pensamento assintótico. Muitas vezes a gente fala em assintótico quando alguma grandeza tende ao infinito. Mas, na verdade, isso também acontece quando você tem pequenos desvios de um ponto. No caso, é desvio do intervalo temporal nulo, quando temos pequenas extensões temporais ΔT. Aqui é uma notação bem conhecida, embora nós físicos nem sempre tenhamos cuidado. O que a gente quer dizer é, se você estende um pouquinho aqui o tempo, pode até ser que você tenha algum lixo. É como se fosse uma correção parabólica, quando você tenta aproximar uma função arbitrária em torno de um ponto. A gente sabe que a aproximação linear via uma derivada é tão boa quanto mais próximo nós estejamos do ponto de referência de uma função diferenciável. Mas se a gente fugisse um pouquinho, poderia haver um termo quadrático, um termo cúbico. Mas a gente chama isso de lixo. Está tudo embutido aqui. São outros termos que se anulariam mais rapidamente do que linearmente, né? É isso que essa expressão quer dizer. Então, é claro que a gente está dizendo que tem um termo linear, cuja constante aqui é a nossa taxa de probabilidade e tem um lixo. Pessoal, esse lixo está sendo chamado de lixo porque ele não importará, ele vai desaparecer nos processos limite que nós encontraremos. Vejamos. Tá? Então, aqui eu destaco um pouco mais precisamente o que eu quis dizer, falamos de uma propriedade assintótica. É óbvio que a gente só interpreta essa expressão linear do tempo como uma probabilidade quando o ΔT não é grande, né, pessoal? Se a gente tivesse aqui um ΔT muito maior do que o inverso de lambda, apesar de ainda ter um lixo que podia ser positivo ou negativo, a gente teria um evento de probabilidade maior do que 1. A interpretação probabilística não faz sentido para um ΔT grande. É uma relação infinitesimal, processo limite. Se a gente quiser ser meio prático, mas eu quero aproximar a probabilidade. Então, isso só faria sentido para intervalos de tempo muito, muito menores do que o inverso da taxa considerada. Então, nessas condições, a gente vai poder dizer que a probabilidade de ocorrer um evento no intervalo ΔT será aproximadamente lambda ΔT. Só que esse cara sempre é tão pequeno em comparação com esse, que não apenas isso aqui é menor do que 1, tem que ser bem menor do que 1. Tá? Para que uma aproximação linear faça sentido numa derivada? É muito parecido. Tá? Não entendi ainda o que é essa taxa, professor. Gente, vamos falar num sentido mais empírico. Vocês viram que eu falei de probabilidades de transição divididas por ΔT quando eu puxei o modelo de tempo discreto, né, com que eu iniciei a aula. Então, num sentido mais empírico, a gente poderia dizer que essa taxa seria o limite da probabilidade de ocorrer um evento num intervalo de tempo infinitesimal dividido pelo intervalo de tempo infinitesimal, um processo limite. É a constante de proporcionalidade que vai brotar lá naquela relação linear. Mas se eu quero falar de empírico, na verdade eu devia falar algo mais concreto. Eu poderia ter agora um tempo não pequeno, mas um tempo grande, um intervalo de tempo de observação. Eu contaria quantos eventos caracterizados por aquela taxa ocorreram numa grande janela temporal, tomaria o valor médio, isso vai ser uma grandeza estocástica, então eu vou ter aqui número médio de eventos por unidade de tempo. Número médio de eventos dividido por unidade de tempo, por todo intervalo temporal. Isso vai ser seria uma forma empírica de eu construir uma taxa. Pessoal, essas taxas, se você quer usá-las para representar taxas de processos físicos, você precisa de informação física, tá bom? Então, por exemplo, regra de ouro de Fermi, Fermi's Golden Rule.
que surge na teoria de perturbação dependente do tempo em mecânica quântica, certo? Para certas transições entre estados, acoplamento com contínuo, certo? Lá, a teoria de perturbação quântica te dá, via primeiros princípios quânticos, te dá quem é essa taxa. Aí você não precisaria estimar empiricamente. Tá? Pessoal, às vezes é importante, para a gente ilustrar um conceito, nós alertarmos para o que ele não é. Então, eu vou fazer isso em pelo menos 2 momentos aqui nessa aula. Tá? Vai ter um outro momento, num outro contexto. Aqui eu só quero contrastar essas taxas de probabilidade com taxas determinísticas. Certo? O que é uma taxa determinística? Você pode dizer que uma população de bactérias cresce com uma certa taxa. O que a gente quer dizer quando a gente fala isso? A gente quer dizer que a gente imagina que a quantidade de bactérias já é muito grande, para que nós possamos fazer um modelo de tamanho contínuo para essa população de bactérias, sendo que o número de bactérias é discreto, certo? Mas a gente faz um modelo de contínuo e a gente escreve equações diferenciais, por exemplo, para um crescimento exponencial, e aí num pequeno intervalo de tempo ΔT, nesse modelo de contínuo, a população determinística cresce. Ela já cresce de acordo com alguma taxa, certo? Inclusive é um modelo, porque você pode até ter um crescimento de 0,34 bactéria, num ΔT pequeno, certo? Mas esse é o modelo determinístico. Claro que não existe 0,34 bactéria, mas você faz um modelo de contínuo. Passou um ΔT, população cresceu. Não há dúvida sobre isso. Então, lá, num contexto como esse determinístico, o estado do sistema muda continuamente. Não é o que acontece aqui. Aqui, nós só temos saltos. Notem que as probabilidades dos diferentes estados mudarão continuamente no tempo. Só que ou eu estou num estado ou eu estou em outro. Então, são taxas de probabilidade. Tem uma diferença em relação a taxas, por exemplo, de crescimento populacional. É um pouco abstrato. Vamos tentar deixar isso mais concreto? Vamos falar aqui do que algumas pessoas poderiam argumentar como sendo o mais simples processo de salto, tá certo? Que é o chamado processo de Poisson. Por que ele seria o mais simples? Porque ele só envolve uma taxa, só há um tipo de evento possível, tá? Rapidamente vocês vão ver que nós vamos considerar vários tipos de taxas de diferentes eventos que podem concorrer, tá bom? Para ocorrer ao longo do tempo. O processo de Poisson, no sentido de ter uma única taxa, é o mais simples possível, embora o espaço de estados a ser considerado seja infinito. Na próxima aula, nós vamos começar com um exemplo que vai envolver 2 taxas, mas terá um espaço de estados finito. Então, alguém poderia argumentar que seria esse exemplo da próxima aula o mais simples, por nós termos um espaço de estados não infinito. Mas vamos lá, vamos para esse aqui. Eu gosto de fazer esse aqui primeiro. Tá bom? Então, processo de Poisson. Tá? Pessoal, o que é um processo de Poisson? O processo de Poisson vai modelar, por exemplo, o número de ocorrências de um acidente, de acidentes, num certo trecho de estrada, desde que você mantenha as condições daquela rodovia sempre iguais. Então, por exemplo, não faria muito sentido você tentar calcular quantos acidentes acontecem por unidade de tempo ou num dia, se você compara uma segunda-feira de manhã com um domingo à tarde, volta de um feriado, ou com uma sexta-feira à noite, que as pessoas estão viajando. E também não faria muito sentido você comparar um dia chuvoso com um dia não chuvoso. Tá? Então, a ideia empírica seria, mantendo as condições tão constantes quanto possíveis, você faria ali diversas observações naquelas condições utopicamente constantes, e você mediria, dentro de certas janelas temporais, quantos acidentes ocorreriam. E aí você poderia caracterizar aquele trecho de rodovia, naquelas condições, como tendo uma certa taxa lambda, número de acidentes por unidade de tempo. Notem que essa taxa, pessoal, não é um número entre 0 e 1. Uma taxa de probabilidade não é uma probabilidade. Ela só vira uma probabilidade quando estiver multiplicada por um ΔT pequeno em comparação com 1 sobre lambda. Então, eu poderia ter, por exemplo, 30 acidentes por semana, num certo trecho. Deixa eu falar 35, ó. 35 acidentes por semana num certo trecho.
Por que eu quis mudar de 30 para 35? Porque 35 é divisível por 7. Então, eu poderia dizer que seria 5 acidentes por dia. Ou 150 acidentes por mês. Todas essas taxas são válidas. Taxa carrega uma unidade de tempo. O seu ΔT vai carregar o tempo pertinente. Então, uma taxa, qualquer taxa, por uma conversão de unidades, poderia assumir um valor muito grande. Isso não é um problema. O ΔT correspondente, na unidade correspondente, tem que ser tão pequeno que o lambda ΔT seja um número entre 0 e 1, e, na verdade, muito pequeno, no processo limite. Tá bom? Então, vamos lá. O processo de Poisson seria algo como isso, caracterizado por uma única taxa. Nesse meu blá, 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 aqui seria a taxa de ocorrência de acidentes, né, número de acidentes por unidade de tempo, em certas condições constantes. Como que a gente pode fazer uma análise matemática de um problema como esse? Nós temos uma receita. Como eu já tinha adiantado no começo do nosso curso, sempre quem nos salvará será a lei da probabilidade total. Vamos condicionar certas variáveis aleatórias em outras. E no contexto de processo estocástico, nós vamos relacionar variáveis em um instante de tempo, no instante de tempo, num outro instante de tempo, o mais próximo possível. Quando eram cadeias de Markov de tempo discreto, o mais próximo possível era um passo temporal. No contínuo, o mais próximo possível significa relacionarmos instantes que diferem por um intervalo de tempo infinitesimal, ΔT. Tá? Então, nós vamos casar a lei da probabilidade total com uma análise local no tempo, pequenos intervalos de tempo ΔT. Teremos processos limite que nos levarão a derivadas. Tá bom? Então, aqui eu destaco esse processo de Poisson, caracterizado por uma única taxa, lambda, constante no tempo. Pessoal, o processo de Poisson é o mais simples de processos de contagem. Pessoal, o processo estocástico não tem que ser uma família de variáveis aleatórias? Qual é a variável aleatória aqui em questão? A variável aleatória é essa aqui, ó. Nós vamos ter uma coleção de n de t's. E cada n de t, que eu posso representar dessa forma ou dessa, vou usar essa aqui nas contas a seguir porque é mais compacta, significa qual é o número de eventos que eu registrei numa certa realização do processo estocástico, em uma certa trajetória estocástica até o instante t. Notem, pessoal, que isso é uma variável aleatória. Digamos que na minha hipotética rodovia, eu pudesse, durante 3 horas, acreditar naquela taxa lambda de ocorrência de acidentes. Então, numa certa observação, uma certa janela de observação de 3 horas, tá? E digamos que eu tivesse uma taxa de acidentes de 1 acidente por hora, tá? A taxa é essa, mas podia ser que eu observasse 0 acidentes. Ou observasse 1. Ou observasse 3, que pareceria ser algo mais compatível com a taxa que eu disse, 1 acidente por hora. Mas podia ser que eu tivesse visto 10. Mesmo que eu confiasse que a taxa ainda fosse constante. Eu não preciso nem imaginar que choveu ou que tem óleo derramado na pista. É pela flutuação estocástica natural do problema. Então, n de t, o número de eventos até o instante t, quando eventos ocorrem com uma taxa lambda, é uma variável aleatória. A gente quer descrever quem é essa variável aleatória, mas repara, eu só posso falar de uma variável aleatória quando eu estou pensando num t fixo. Na verdade, isso aqui é um t contínuo. Então, é uma família indexada continuamente de variáveis aleatórias. É claro que eu espero que quando o t se torne muito grande, a probabilidade de uma quantidade maior de acidentes numa janela de observação temporal mais extensa seja maior. Na verdade, nós vamos ter histogramas das probabilidades das diferentes quantidades de acidentes, e esses histogramas estarão migrando. Nós veremos a probabilidade migrando para quantidades de acidentes cada vez mais elevadas à medida que o tempo passa. Bom? Bom, mas vamos lá, vamos tentar fazer uma análise matemática aqui. Por que eu disse que eu tinha que usar a lei da probabilidade total e análise local no tempo? Vejamos. Vamos começar a fazer alguns desenvolvimentos aqui. Tá? Vamos ver primeiro isso aqui. Ó, essa expressão aqui, ó, depois da primeira igualdade, eu até poderia omiti-la, porque, na verdade, ela é só um passo intermediário para eu relembrar a lei da probabilidade total. Olha só, eu faço aqui uma pergunta essencial.
Qual é a probabilidade de eu ter registrado K eventos num horizonte de observação temporal T mais delta T? T mais delta T. Pessoal, meu interesse é em T. Só que eu vou querer relacionar dois instantes. Os instantes T e T mais delta T. Então, aqui eu coloco o instante avançado. Eu posso somar em todas essas distribuições conjuntas, em que eu tenho a mesma variável aleatória de antes, só que agora, ó, eu tenho todos os possíveis estados do meu sistema em outro instante. Mas não é um outro instante qualquer, é um instante próximo. Pela definição de probabilidade condicional, essa conjunta vai virar uma condicional vezes uma marginal. Está aqui a condicional, está aqui a marginal pertinente. Então, notem, por que eu disse que esta expressão até poderia ser apagada? Se vocês lembrassem da lei da probabilidade total, vocês poderiam ter escrito já essa segunda linha. Tudo bem? Tá? Por que a gente constrói isso dessa forma? Porque nós sabemos relacionar eventos localmente próximos no tempo. Tá? Olha só o que vai acontecer. Formalmente, aqui a gente tem que considerar todos os possíveis estados do nosso sistema no instante t. J, ó, são todas as possíveis quantidades de acidentes. Mas, pessoal, eu estou num processo de contagem de acidentes. Se eu já tive 10 acidentes até um certo instante, em qualquer instante posterior, eu não posso ver 9 acidentes. Eu não apago acidentes do meu registro. Certo? O número mais baixo que eu vou observar é 10 de novo, se não tiver ocorrido nenhum acidente novo. Então, o que acontece? Nós podemos simplificar bastante essa soma em todos os possíveis estados. Note que nós vamos ter probabilidades de transição nulas sempre que J for maior do que K. Ou, em outras palavras, quando K for menor do que J. Porque eu não vou perder registros de acidentes. Tá bom? Então, na verdade, a gente só precisa se preocupar com os valores de J menores ou iguais a K. Tá bom? Então, ó, menores ou quase iguais a K estão aqui, ó. De J0 até K menos 1, eu agreguei esses termos aqui e já comecei a substituir alguma coisa. Notem que o caso que o J vale exatamente K, eu quis deixar numa expressão separada. Vocês vão perceber por quê. Tá bom? Mas olhemos para ele primeiro. Tá? Então, J maior do que K, sumiu. Eu só tenho J menor ou igual a K. O caso J igual a K está aqui. Ó, fiz N de T ser K, não mais um J qualquer. Só que, se eu igualei o J ao K, a probabilidade de que o número de eventos continue constante como K no intervalo de tempo ΔT, quer dizer que eu pergunto qual é a probabilidade de que não haja eventos em ΔT, num intervalo de tempo ΔT. Tá bom? Ora, se a probabilidade de ocorrer pelo menos um evento era lambda ΔT, a probabilidade de que não ocorram eventos, aqui tem uma pequena simplificação, tá? Mas é 1 menos lambda ΔT. Qual é a simplificação? Porque aqui eu deveria fazer 1 menos probabilidade de que ocorra exatamente um evento, probabilidade de que ocorram 2 eventos, probabilidade de que ocorram 3 eventos. Pessoal, só quem mantém um termo linear em ΔT é quando ocorre um único evento. Faz parte da construção do conceito de taxas de probabilidade, que é impossível que ocorram 2 ou mais eventos em intervalos de tempo arbitrariamente pequenos. Essa probabilidade some, é um termo de ordem mais alta em ΔT. Então, pensem nisso com calma. A probabilidade de não ocorrer eventos é 1, menos a probabilidade de que ocorra um evento, menos a probabilidade de que ocorram exatamente 2 eventos, e assim por diante. Só que todos os outros caras, 2, 3, 4, viram lixo, termo de ordem quadrática em ΔT. Tá bom? Voltemos para os casos em que nós temos pelo menos um evento. Ora, para J estritamente menor do que K,
Se eu tive J eventos até o instante t, e agora eu quero ter K num intervalo de tempo ΔT, isso quer dizer que tem que ocorrer K menos J eventos. Ora, se cada evento tem probabilidade lambda ΔT, certo? Usando aqui um modelo básico de independência estatística, nós esperaríamos aqui lambda ΔT vezes lambda ΔT vezes lambda ΔT, K menos J vezes, tá? E, em geral, ó, essas expressões aqui, esse lambda ΔT K menos J, ele substitui esse camarada e está multiplicando a probabilidade de N de T ser igual a J. Professor, mas não era exatamente linear, tinha um lixo, não tinha? Galera, o lixo que viesse daqui, cada um desses termos aqui teriam mais ordem quadrática de ΔT. Igual esse cara trouxe. Joga todo mundo aqui. Esse lixo não me importa. Esse lixo vai sumir no processo limite que eu vou fazer ali para frente. Na verdade, sendo bem explícito, vários desses termos aqui não importam. Porque vocês percebem que para a enorme maioria dos valores de J, isso aqui também tem lixo. Se o K for um número grande, o J igual a zero, ó, ΔT ele vai dar K. Tem um monte de lixo aqui. Então, na verdade, eu destaco aqui que parte do lixo, que eram os termos de ordem quadrática que já estavam aqui, eu já joguei aqui. Mas eu detectei novo lixo. E eu vou poder simplificar aqui. Como? Esse somatório, na verdade, não é ele todo que me importa. Somente quando J for igual a K menos 1, isso me importará, porque só assim surgirá um termo linear em ΔT. Então, só me importa J igual a K menos 1. O resto, eu jogo no lixo. E eu vou ter uma expressão extremamente mais simples. Notem que quando J for igual a K menos 1, esse termo fica elevado a 1. Tá aqui. Ah, eu disse que o J valia quanto? K menos 1. Substituir o único termo que não tem lixo dessa probabilidade de eu não ter eventos, multiplicando a probabilidade de N de T igual a K, e todos os termos de ordem quadrática ou superior em ΔT estão juntados aqui. Pessoal, o lixo que eu tenho aqui não é igual ao lixo que eu tenho aqui, mas eu não preciso me preocupar em identificar lixo. Então, essas expressões matemáticas, elas foram criadas exatamente quando a gente não quer se preocupar em dizer quem está ali, tá? Os termos de ordem mais alta que estão aqui não são iguais a esse, mas todos anular-se-ão no limite que a gente vai considerar. Então, a gente não precisa dizer quem eles são, tá bom? Agora, olha só o que eu vou fazer. Nada numa manga, nada na outra. Isso aqui é uma sequência de igualdades, né? O que está do lado esquerdo mesmo? Ah, vou voltar, vou voltar, vou voltar. Vou voltar. Ó, vou sumir só com lixo. Olha quem está esperando a gente aqui. A gente começou com a probabilidade de nós termos registrado exatamente K eventos até o instante T mais ΔT. Tá vendo esse 1 aqui? 1 vezes a probabilidade de K eventos no instante T. Pega esse 1 vezes essa probabilidade e joga para o lado esquerdo, para se juntar a esse termo aqui. Quem vai ficar do lado direito? Algo multiplicado por lambda ΔT? Algo multiplicado por lambda ΔT. Ah, e tem um lixo. Tá bom, eu peguei esse 1, peguei aqui, joguei com sinal negativo para o outro lado. Pessoal, eu vou dividir ambos os lados da equação por ΔT. Verifiquem aí com calma, vocês vão estar vendo essa expressão aqui. A variação temporal na probabilidade de eu estar no estado K. Dividido por ΔT. Esse ΔT estava comum aqui, neste outro termo, e não estava comum aqui. Então eu tenho que pôr. Mas olha só o que apareceu. Termos que não dependem do limite, e um termo que eu sei que anular-se-á quando o ΔT tender a zero, porque tem no mínimo termos quadráticos aqui. Se não, termos que anular-se-iam até mais fortemente. Ora, vocês estão vendo que está aparecendo aqui
Do jeito que a gente escreve, pessoal, notem, isso é uma certa função de t tomada no ponto t mais ΔT. Essa aqui é uma certa função de t em t. Variação, incremento de uma função do tempo pelo incremento temporal. Tá? Eu vou introduzir uma notação diferente aqui, colocando explicitamente o tempo como variável independente da função, para que vocês tenham menos estranhamento psicológico, mas eu chamo de Pn de t a probabilidade de que eu tenha exatamente n eventos registrados até o instante t. Pessoal, só mudei da letra K para a letra N aqui. Tá? Isso vai me levar a uma derivada, Pn ponto, derivada em relação ao tempo, será igual a lambda Pn menos 1 menos lambda Pn. Fantástico! E, só que eu tenho que destacar que essa equação vale para n maior ou igual a 1. Eu teria começado com o k ali nas minhas contas, pessoal. Maior ou igual a 1. Notem que se eu tivesse começado com o k exatamente igual a 0, não faria muito sentido eu perguntar qual seria a probabilidade de eu ter menos 1 eventos no instante anterior. Então, sendo bem preciosista aqui, nós temos que fazer uma equação separada para quando n igual a 0. Notem que ela emergeria caso nós imaginássemos que essa equação valesse para n igual a 0, porque apareceria um índice sem sentido. Nós anularíamos toda essa expressão e veríamos surgir o menos lambda P0. Tudo bem? Pessoal, isso é uma equação diferencial para vocês? Cuidado! Tecnicamente falando, uma equação diferencial é uma equação em que aparecem uma função a ser descoberta e suas derivadas. Não, isso aqui não é uma equação diferencial, porque a função Pn-1 de t não é igual à função Pn de t. Bom? Então, tem gente que chama isso aqui de uma equação diferencial de diferenças. Ou você poderia imaginar que seria um sistema de equações diferenciais. Mas se você quiser chamar isso aqui de um sistema de equações diferenciais, ele é um sistema infinito. Isso é uma hierarquia de equações diferenciais acopladas, pessoal. É um sistema infinito de equações diferenciais. Tá? Foi por isso que eu quis dizer que, apesar de nós termos uma única taxa, que é a taxa lambda, talvez alguém considere um processo chamado processo do telégrafo, com duas taxas, mais simples, porque nós evitaríamos esse infinito aqui. Eu só quero dizer que, não que isso aqui seja um desafio terrível, mas isso aqui foge da maioria das técnicas matemáticas que vocês conhecem de solução. Porque mesmo que vocês saibam resolver sistemas de equações diferenciais, certamente são sistemas finitos, em que você teria técnicas de diagonalização. E para você resolver esse problema infinito aqui, como é que você faria? Tá? Notem, nós não vamos focar nos processos de solução das equações mestras hoje. Eu estou enfocando a modelagem. Mas vocês podem verificar que, para cada instante t, você tem uma diferente distribuição de Poisson como solução desse problema. Vocês devem se lembrar que a distribuição de Poisson é uma distribuição de probabilidade discreta estática. E quando você tem um valor médio μ, como eu chamei esse μ de t aqui, ó, você teria e a menos μ, μ a n, sobre n fatorial. Isso caracterizaria uma distribuição, uma variável aleatória discreta de Poisson. No caso, nós não temos uma, nós temos várias. Para qualquer tempo, nós vamos ter valores médios diferentes. É possível a gente provar isso, embora eu não tenha provado, tá? Mas lambda vezes t é o número médio de ocorrência dos nossos eventos. Uau, faz sentido! Se eu tenho 35 acidentes por semana e multiplicasse por uma semana, iria brotar o número 35. Seria o número médio de acidentes que eu esperaria ver no meu horizonte temporal, na escala de tempo em que eu defini a taxa. Certo? Mas eu não provei isso para vocês, mas acreditem que isso é a média, só para vocês, pelo menos, inspecionarem essa solução e verificarem via substituição direta que ela é uma solução. Isso aqui. Bom?
Pessoal, esse processo de Poisson, se chama processo de Poisson porque tem uma infinidade de distribuições de Poisson como resposta, certo? Ele é particularmente simples porque esse efeito de borda, digamos assim, dessa condição aqui separada, ela está desacoplada. A função P0 de t acabou ficando desacoplada das demais. Então, na verdade, ela tem uma solução particularmente simples em que nós podemos resolver P0 de t e aí podemos jogar P0 de t na equação para P1. Nós faríamos n igual a 1 aqui. P1 ponto seria menos lambda P1 mais lambda P0. E P0 seria uma função conhecida. Aí tornar-se-ia a equação para P1 uma equação diferencial linear não homogênea. O termo não homogêneo seria lambda vezes a forma explícita de P0. Só que a gente tem que resolver uma equação diferencial não homogênea. Mas é linear. Dá para resolver. Aí vocês acham P1 de t. Aí sabe o que você faria? Faz o n igual a 2 aqui. P2 ponto menos lambda P2 mais lambda P1, onde você teria achado já a forma explícita de P1 de t. Porque você achou a explícita do P0 e a usou para achar a forma explícita de P1. Então, se você fizer esse processo que beira o trabalho escravo, de tanto sofrimento, de tanta conta, de diferentes equações, você vai resolvendo, você vai vendo as formas das soluções, você tem uma sacada, faz uma hipótese de indução finita e você veria surgir essa solução aqui. Tá bom? Pessoal, isso dá muito trabalho e não é geral, porque para outras equações mestras, vocês não verão um desacoplamento trivial como esse aqui. Bom? Então, em geral, nós vamos aprender a usar funções geradoras para resolvermos um problema como esse. Tá? Então, na aula que vem, a gente vai multiplicar o lado direito, esquerdo, por z elevado a n, e vai brotar uma equação diferencial parcial para funções geradoras. E a gente vai ter que aprender a resolver EDPs de primeira ordem. Porque nos cursos de física matemática, nós aprendemos a resolver as EDPs de segunda ordem, típicas da física matemática, e normalmente não aprendemos a resolver EDPs de primeira ordem. Podem dar mais trabalho do que as de segunda. Tá? Mas olha só, vamos pelo menos olhar para a cara daquela equação desacoplada. P0 ponto igual a menos lambda P0. Legal! Isso é uma exponencial, pessoal. Tá? Com que condição inicial? Qual é a constante multiplicativa da exponencial? Podemos imaginar que no início da nossa observação não houve nenhum acidente. A gente dispara o relógio e vamos começar a fazer uma modelagem, né, uma observação empírica de uma trajetória estocástica do nosso sistema. Então, com essa escolha, nós vemos que a probabilidade de que não ocorra nenhum acidente até um certo instante decai exponencialmente. Pessoal, isso aqui não é uma distribuição de probabilidade exponencial. Isso aqui é uma função matemática exponencial. Isso quer dizer que você, tendo uma taxa de ocorrência de acidentes finita, no sentido dela não ser nula, não tem jeito. A chance de não ter acidente nenhum, esquece. Você vai ver um acidente, porque essa probabilidade de você não ver nada decai exponencialmente. Por que eu disse que isso aqui é uma função exponencial e não uma distribuição? Porque isso aqui não tem que estar normalizado. Não tem como você integrar isso aqui e chegar em 1. Não é esse o sentido. Vamos ver qual é o sentido correto aqui. Eu ilustrei aqui com alguns snapshots da nossa evolução temporal. Tá bom? Imagina que a gente começou, então, em instante t igual a 0, sem nenhum acidente. Então, qual é a probabilidade de qualquer número de acidentes que nós temos aqui nesse instante? Faz aqui o n igual a 0, essa probabilidade é 1. É e a menos lambda 0. Com certeza eu não vi nenhum acidente. Nem soltei o filme da natureza ainda para poder ver os acidentes. Beleza, agora você dá play no filme da natureza. Solta o tempo, você fica observando e você pode ver acidentes. Depois de um certo tempo T1, a probabilidade de você não ter tido acidente nenhum caiu. Porque você está observando. Pode até ser que numa
observação específica na trajetória estocástica desse processo que você veja, você pode até ter chegado até o tempo T1 sem ter visto qualquer acidente, mas a probabilidade de você continuar com 0 acidentes até o instante T1 não é mais 1. Ela caiu. Se você iniciasse e repetisse um ensemble de observações, em alguns deles você veria acidente. Tá bom? Então, a probabilidade que tem que ser normalizada é em cada tempo. Em cada tempo você tem que somar para todos os N's e ter uma normalização. Porque em cada instante de tempo você está vendo algum número de acidentes. Então, aquela expressão E a menos lambda T que nós acabamos de obter aqui, como eu disse, ela sozinha não é nada que tem que ser integrado para ser normalizado. Ela é pura e simplesmente a altura dessa barrinha do histograma correspondente ao N igual a 0. Imaginemos agora um tempo T2 um pouquinho maior, ela caiu mais ainda. Pessoal, e ela só cai com o passar do tempo. Só que notem que a massa probabilística começa a ser distribuída para que seja cada vez mais provável que nós observemos quantidades maiores de acidentes naquela janela de observação temporal cada vez maior. Bom, se nós deixarmos o tempo passar mais ainda, notem que qualquer quantidade de acidentes será ultrapassada por esse histograma viajante. A massa probabilística vai andando. Eu já tinha afirmado ali para vocês que o número médio de acidentes é lambda vezes t. Aqui é um tempo tão grande, tão grande, tão grande, que E a menos lambda t já é 0. E a gente já não enxerga mais nada. Tá bom? Então, eu estou falando tudo isso para esse P0 de t, porque tem gente que acha que ele seria uma probabilidade a ser normalizada. É porque o pessoal confunde com outra ideia, que é importante. E é essa ideia que eu quero apresentar aqui para vocês. Tá? Nunca confunda o P0 de t, que é a probabilidade de nada ter ocorrido até o instante t, com a probabilidade de que o primeiro evento ocorra exatamente em t. Notem que são perguntas probabilísticas diferentes, embora essa segunda pergunta não esteja bem posta. Por isso que eu pus algumas aspas aqui, tá? Mas alguém poderia pensar, pô, será que esse P0 de t foi a chance de não ter acontecido nada até t e aí acontece? Não, e vamos refinar os termos. O correto é perguntar qual é a probabilidade do primeiro evento ocorrer entre t e t mais delta t. Pessoal, o instante de ocorrência dos eventos serão variáveis aleatórias contínuas. Então, só faz sentido perguntar sobre a sua ocorrência em intervalos infinitesimais, com densidades de probabilidade. Então, vamos lá. Olha só, eu vou fazer um batismo aqui. Eu vou chamar de T1 o tempo estocástico entre o evento 0 e o evento 1. Comecei a fazer a observação dos acidentes no meu trecho de rodovia, fiz uma vez, levou, sei lá, 5 horas para ocorrer o primeiro acidente. Só que nas mesmas condições, com a mesma taxa de ocorrência de acidentes, eu podia ter iniciado uma observação dessa rodovia um mês depois, com a mesma taxa, e ocorreu em meia hora. Bom? Notem que você tem um tempo de espera até a ocorrência do primeiro evento. É isso que eu estou chamando de T1 aqui. É o tempo estocástico entre o evento 0 e o evento 1. Na verdade, pessoal, nós vamos ter tempos de espera entre quaisquer dois eventos consecutivos, tá? Mas é que eu estou simplificando, dizendo que é o tempo de espera até o primeiro. Notem que esse tempo de espera é uma variável contínua, tá? Mas com índice discreto. É um outro processo estocástico. Pessoal, eu já tinha comentado isso com vocês na ocasião do Random Walk. Não confundam um processo estocástico como um único processo físico a ser observado. Pode ser que nós tenhamos diferentes famílias de variáveis aleatórias que nós estamos observando, tá bom? Então, prestar atenção em número de acidentes ao longo do tempo é o processo de Poisson, certo? Cada variável aleatória do processo é espaço de estados discreto, tempo contínuo. Tempos de espera são variáveis contínuas, com espaço de índice discreto, porque é tempo de espera até o primeiro evento, entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro, e assim por diante. Só que essas variáveis conversam entre si. Falaremos mais sobre isso na próxima aula. Bom, então a pergunta que faz sentido aqui é qual é a probabilidade
de que o tempo de ocorrência do primeiro evento manifeste-se, concretize-se entre t e t mais ΔT. Pessoal, tem hipóteses da construção desses processos que eu estou colocando aqui. Além daquela ideia de taxa, existe uma hipótese fundamental de independência estatística sobre ocorrência, envolvendo ocorrências de eventos em intervalos de tempo disjuntos. Então, no caso, os intervalos de tempo disjuntos aqui nessa questão é tudo o que acontece de 0 até t e depois o que acontece de t até t mais ΔT. Existe uma construção axiomática dessas cadeias de Markov de tempo contínuo, dessas equações mestras, tá? Que o que ocorre em um certo intervalo de tempo é estatisticamente independente do que ocorreu em intervalos de tempo disjuntos, sejam eles anteriores ou até posteriores. Então, por essa independência estatística, eu sei que para eu dizer que o primeiro evento ocorrerá exatamente aqui, isso quer dizer que não ocorreu nada até o instante t e tem que ter ocorrido algo no intervalo infinitesimal subsequente, ΔT. Então, aqui é uma regra do E, é independência estatística. Tá bom? Esse P0 de t é um velho conhecido nosso, ali da página anterior, deixa ele guardado aqui. Mas qual é a probabilidade que ocorra um evento em ΔT? Ora, é infinitesimal. Isso é lambda ΔT mais lixo. Vamos desenvolver. Nós sabemos que esse termo é exponencial de menos lambda t, acabamos de discuti-lo, vezes lambda ΔT mais lixo. Pessoal, qualquer coisa vezes esse lixo vira lixo. Saibam tratar esse lixo. Eu não estou dizendo que esse O é igual a esse O. Isso aqui é uma classe de funções que se anula. Lixo novo, mas não deixa de ser lixo. Bom? Então, nós vamos dizer que essa probabilidade dessa variável aleatória contínua se manifestar aqui poderá ser escrita como uma certa densidade de probabilidade no tempo vezes um ΔT, como tem que ocorrer para qualquer densidade. Mais um lixo, porque eu vou identificar aqui todo mundo que multiplica ΔT como a densidade de probabilidade. E aí notem que agora sim, não o E a menos lambda t sozinho, mas o lambda E a menos lambda t pode ser interpretado como uma distribuição de probabilidade. Essa grandeza pode ser integrada para todos os possíveis tempos e vai dar 1. A probabilidade de que o primeiro evento ocorra em algum tempo de 0 a infinito é 1. Aí sim, é uma distribuição de probabilidade inteira. É a densidade de probabilidade do tempo de espera entre eventos. Pessoal, no processo de Poisson não é só até o primeiro, é entre quaisquer dois eventos. Tempos exponenciais de espera. Essa expressão não foi boa. Distribuições de probabilidade exponenciais para o tempo de espera entre eventos. Isso tem alguma coisa a ver com física? Tudo a ver com física. Nós vamos ver mais exemplos, só que tempo médio, tempo estocástico de decaimento radioativo, meia-vida de excitações eletrônicas. Tudo sai daqui. Bom, pessoal? Finalmente, alguém poderia dizer, nossa, professor, mas eu vou ter que fazer aquela análise limite ali toda vez? Eu vou ter que fazer lei da probabilidade total e análise local? Não, a vida é mais feliz do que isso, a vida é mais tranquila do que isso. Porque desde que você entenda e saiba caracterizar todas as transições pertinentes, pessoal, transições pertinentes são aquelas que podem ocorrer em intervalos de tempo infinitesimais. Mesmo que seja improvável, porque lambda vezes ΔT é improvável, certo? Então, todas as transições possíveis poderão, em geral, em qualquer equação mestra, serem representadas através de fluxos de probabilidade num diagrama de estados como esse aqui. Estou apresentando aqui o diagrama de estados para o processo de Poisson. O número de acidentes observado ou é 0, ou é 1, ou é 2, e assim por diante, e nunca acaba. Tá bom? Ótimo. Qual é a taxa de probabilidade de passagem do estado 0 para o estado 1? Ou, em outras palavras, qual é a probabilidade por unidade de tempo de eu transicionar do estado 0 acidentes para 1 acidente? Lambda.
Pessoal, notem, em um intervalo de tempo infinitesimal, eu não posso passar de 0 acidentes para 2 acidentes. Não num intervalo de tempo infinitesimal. Se por acaso isso fosse possível, acidente de 2 carros, então eu teria que ter inventado uma segunda taxa que permitiria uma conexão direta entre esses 2 caras. Se eu estiver falando número de acidentes, é somente um. Se você quisesse falar número de carros envolvidos em acidentes, aí seria pertinente você fazer uma conexão de 0 para 2, mas não é o caso. Então, a gente coloca aqui nesse diagrama todas as taxas possíveis. Por favor, contrastem isso com o diagrama de estados de uma cadeia de Markov de tempo discreto. Lá nós tínhamos probabilidades de transição emanando de qualquer estado, certo? Então, todos os pesos probabilísticos que emanavam de um estado lá naquela condição tinham que somar um. Aqui não tem que somar nada, porque eu não estou falando de probabilidades, eu estou falando de taxas. Construa todas as taxas pertinentes, olhe para um estado genérico. Aqui eu voltei a usar o índice K ao invés de N. Isso é irrelevante. Notem, há um fluxo positivo de probabilidade para dentro do estado K. A partir de onde? A partir do estado K-1. Então, eu tenho uma massa probabilística, que é a probabilidade de eu estar no estado K-1, vezes uma probabilidade de transição por unidade de tempo. Lembram lá da equação no final da primeira página da aula? Eu não tinha uma probabilidade de transição por unidade de tempo? No caso aqui é lambda. Essa é uma contribuição positiva, é um fluxo positivo de probabilidade para o estado K. Fluxo positivo de probabilidade, isso se reflete numa dinâmica da massa probabilística do estado K. Só que eu tenho que descontar um fluxo negativo de probabilidade, porque já estando no estado K, sempre tem a chance de ocorrer um acidente num pequeno intervalo de tempo infinitesimal, e isso me tira do estado K. Qualquer novo acidente me leva para o estado K+1 do meu processo. Então, isso é um fluxo negativo, porque eu já estou no estado K, e tenho aqui uma probabilidade de transição por unidade de tempo, também em lambda. Nas próximas aulas, nós vamos generalizar essas construções, teremos vários tipos de taxas, várias contribuições para fluxos positivos e fluxos negativos das equações diferenciais de diferenças, que é o que a gente acaba chamando de a equação mestra, mas nunca é uma única equação. Sempre serão hierarquias de equações acopladas. Tá? Em alguns casos extremos serão hierarquias finitas, mas mesmo em casos simples como esse aqui, nós temos uma hierarquia infinita de funções acopladas. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu encerro a aula. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.